Bom dia, Xé, bom dia. Feliz segunda-feira. Bom dia pra você. Como começou a sua semana? Tá começando agora? Aqui em Caxias do Sul tá uma chuvinha gostosa mesmo, Laura. Sabe aquela chuvinha que você tem vontade de sair de casa? Hoje tá assim. Sejam muito bem-vindos. Bom dia, Xé. A gente tá que nem aquariano aqui no sul, né? Diferentão do resto do país, que tá um calorzão imenso e a gente tá aqui numa chuva. Bom, hoje de manhã por aqui, a gente vai começar a aproveitar a semana dos Erês, falando dessa energia tão importante para tocar o nosso coração e que na maioria das vezes é tão esquecida pelo nosso lado adulto, pela nossa vida adulta, pela nossa forma teimosa de querer resolver muitas coisas. Oi, minha filhinha, vem aqui pra live, vem. Você conhece a energia dos Erês? Já se conectou alguma vez com a energia dos Erês? Por aqui eu falo sobre essa espiritualidade tão linda que é a espiritualidade de Umbanda, porque ela é uma espiritualidade muito completa. Antes de eu falar sobre os Erês, eu preciso de contextualizar uma coisa, porque eu tenho um trabalho já de um bom tempo como terapeuta, então tem muita gente que me segue dentro da terapia. E como terapeuta, eu observo muito o comportamento das pessoas, né? Como o nosso comportamento cria nossos dramas, nossas crenças, nossos desafios. E ao longo desses 8 anos, trabalhando crenças limitantes em cima das pessoas, eu fui observando o quanto, de fato, a espiritualidade da Umbanda ela é completa. E ela ajuda o ser humano em tudo que ela está precisando, como uma verdadeira terapia. Olha só, a origem, a gente tem nossos problemas, nossos BOs, muito na criança interior. Todos os nossos dramas estão relacionados à nossa criança interior. A gente tem um adulto com falta de foco muitas vezes. A gente tem problemas com a nossa ancestralidade. Tudo isso é tratado na terapia, né? Pai, mãe, ancestralidade, criança interior. E tudo isso também é tratado no mágico mundo da Umbanda. A Umbanda é um mundo muito mágico, gente. Muito mágico. Eu quero saber quem tá aqui, quem já é desse mundo mágico da Umbanda. Me deixa seu axé aqui. E quem tá sentindo um chamado no coração para conhecer melhor essa espiritualidade, também me comenta aqui. Eu sinto um chamado. Para mim saber com quem eu tô falando, gostaria muito que você trouxesse essa abertura para mim aqui. Vamos lá, me conta aqui se você já é desse mágico mundo da Umbanda ou se você está sentindo um chamado. Porque ela tem tudo a ver com a terapia que você está precisando. Porque na espiritualidade da Umbanda, a gente encontra a nossa criança interior, a gente encontra o nosso adulto, a gente encontra o nosso sábio, a gente encontra a nossa ancestralidade, a gente encontra
todos os planos da existência. A gente encontra as leis divinas, a gente encontra a Mãe Terra, a gente encontra o Pai Céu. A gente encontra tudo. A espiritualidade da Umbanda, gente, ela é muito completa. E além da espiritualidade da Umbanda ser muito completa, é muito mais legal do que você ficar fazendo terapia. Porque ela te aproxima com a tua essência. E tudo que a gente faz de terapia é porque a gente está afastado da nossa essência. A fé nos conecta com a nossa essência. E é lindo demais. É lindo demais. É tão lindo que eu disse... Ai, chega de lutar. Chega de lutar, vou me entregar ao que realmente faz meu coração brilhar. E hoje a gente vai falar aqui sobre os erês. Os erês é a linha espiritual das crianças dentro da Umbanda. E todo mundo adora falar de Exu, de Pombagira, todo mundo dá crédito para outras linhas de trabalho, mas pouco se fala sobre a linha da criança. Sabe por que se fala pouco? Por que será que se fala pouco sobre a linha das crianças? Por que será que as pessoas têm tanto bloqueio de falar sobre a linha das crianças ou de se entregar para essa linha tão amorosa? Porque é justamente o que falta dentro de todos nós. Alimentar o espírito da criança interior. Enquanto a gente não alimenta o espírito da criança interior, ela continuará chorando e produzindo dramas na sua vida. Né, minha filha linda? É na criança interior que está todos os nossos dramas. Dramas desenvolvidos com mãe e com pai, dramas desenvolvidos sobre responsabilidade. Dramas que te impedem de tomar uma atitude mais adulta, de mais coerência, de mais sustentação. Tudo isso está na criança interior. E esse é o grande segredo dos erês. Eles são um portal da nossa criança interior. Sabe? Erê... Eu gosto de falar aqui num papo sobre expansão de consciência, né? Então, pra mim, erê não é uma linha espiritual que vem falar de forma infantil, comer pirulito e jogar torta na cara um do outro. Isso talvez sejam médiums com a sua criança interior muito deturpada. Porque um espírito não vem em terra para ficar jogando torta na cara um do outro, né? Ele sempre vem com o objetivo de nos elucidar, de nos ajudar, de nos acolher. As crianças, especialmente, vêm em terra para ajudar a resgatar algo dentro de nós que nós deixamos para trás. Nossa essência, nossa autenticidade, nossa capacidade de resolver as coisas com criatividade, com leveza, né? A criança, ela é o portal da visualização.
Você já ouviu falar, né, com certeza, sobre o poder da visualização, não é? Você é uma pessoa que tem facilidade ou dificuldade de visualizar? E vou fazer uma pergunta mais profunda ainda. Você é uma pessoa que consegue acreditar fielmente naquilo que você visualiza? Por muitos anos eu dei aula de Theta Healing, onde a base do Theta Healing é você criar uma visualização e você manifestar ela no seu subconsciente. E muitas, tipo, a maioria das pessoas tem essa dificuldade de criar uma visualização, de visualizar algo na sua mente. E principalmente de acreditar naquilo que está visualizando. Ai sim, carinho, né? Carinho na minha princesa. Não pode parar de fazer carinho aqui. E isso é o quê? Isso é o drama da criança interior. Isso é a dor da criança interior. Que dor é essa? A dor de não ser validado. Quando a gente é criança, a gente procura por validação. E se a gente não se sente validado, a gente não cresce. E então a gente se torna adultos com uma cabeça de criança, querendo sempre ser validado por alguém. A arte do visualizar está conectada à criança interior. E quem trata a nossa criança interior é o Erê, é a Erê, é essa linha de trabalho espiritual que age como um verdadeiro portal multidimensional que acessa a nossa criança interior. Então, a linha das crianças é a linha que conversa com a nossa alma, que conversa com a nossa essência. E é disso que a gente precisa para verdadeiramente se conhecer, saber quem a gente é, estar em paz com a gente mesmo. Olha só, gente, olha só, olha só essa doçura aqui, né, minha filha? Hoje ela tá muito cocolenta. E a linha das crianças, você acha que a linha das crianças são espíritos de crianças? Quem será que são esses espíritos que incorporam em uma energia infantil em nós? Será que eles são crianças? Será que uma criança que morreu cedo, né? Alguém que morreu como criança pode assumir do outro lado como um mentor espiritual? Um Erê, ele é uma entidade que se transfigura como uma criança para que ele possa acessar o espírito da criança interior que existe dentro de nós. Então ele se transfigura em linguagem, em energia, em costumes terrenos para acessar a nossa criança interior, para quebrar as nossas barreiras e acessar a nossa vulnerabilidade infantil.
É para isso que essa entidade, esse ser, vem transfigurado numa energia infantil. Mas esse ser, ele não é uma criança. E contam por aí que esse ser não é nem um espírito terreno. Então a gente encontra muito da multidimensionalidade dentro da Umbanda, gente. A Umbanda, ela é uma espiritualidade multidimensional. E eu acho isso lindo. A partir do momento que você se relaciona com seres de outro tempo ou espaço, isso já é uma multidimensionalidade. A partir do momento que você se relaciona com aspectos e com arquétipos, isso já é multidimensionalidade. Se relacionar com a sua criança interior já é multidimensionalidade. Contam que as crianças, os erês, eles são seres naturais, de dimensões naturais, que ainda não tiveram uma vida terrena. Contam, né? A verdade, a gente não tem como saber. Acho que a gente só vai saber verdade quando for do outro lado. Mas contam em muitos livros isso. Para mim, isso faz mais coerência do que acreditar que um erê é o espírito de uma criança desencarnada. E esses seres de outras dimensões eles nunca tiveram vida terrena. Por isso que quando eles incorporam em nós, eles conseguem falar, acessar, transmitir uma energia direta no puro intento, sem o conflito da dualidade. Eles conseguem nos aconselhar, nos acolher através da energia do puro intento, através da virtude da compaixão, através da verdade, mas sem a nossa dualidade. Essa é a grande... Acho que esse é o grande diferencial dos erês. Porque eles não conseguem acessar o nosso tipo de dualidade, porque eles nunca viveram, eles são entidades que nunca viveram na Terra. Então, aquilo que eles falam não conversa necessariamente com a nossa cabeça, mas conversa direto com o nosso coração. Aquilo que os erês falam conversa com o nosso coração. Isso é como se fosse botar uma balinha bem docinha no nosso coração. Traz um acalento, traz um acolhimento interno que nenhuma outra linha pode proporcionar. Vaiana, dentro do Theta Healing, ela fala o seguinte, que o melhor caminho para você resolver as suas crenças limitantes é você retornando, você resgatando a sua inocência. E o que são os erês senão o resgate da sua inocência? Eu já fiz trabalhos incríveis de cura, já tive trabalhos incríveis de cura e já ajudei muitas pessoas em trabalhos de cura com os erês sem precisar ficar
fazendo toda uma terapia desgastante de crença e de dor, e descavando dor. Apenas entendendo, pedindo para os herês ajudarem a trazer de volta a essência daquela pessoa que está perdida, trazer de volta a inocência daquela pessoa que está perdida. Porque quando a nossa inocência ela é quebrada, ali cria-se uma dor muito grande daquele ser perante a humanidade. E a humanidade é a nossa maior sociedade. Então, quando você tem a sua inocência quebrada, ali você tem uma dor com a humanidade muito grande. Ali você tem uma dor com a sociedade muito grande. E essa dor vai começar a se ramificar e se espalhar, né, em vários segmentos da sua vida. Então, curar a nossa inocência é resgatar a nossa essência, é ir ao encontro da gente mesmo. Curar a nossa inocência, resgatar a nossa inocência não é ser um abobado, né? Porque você não pode ser uma pessoa de 30 anos vivendo com uma cabeça de abobado. Curar a nossa inocência, resgatar a nossa inocência é sobre a forma como nós vemos o mundo, a forma como nós vemos a sociedade. Quantas vezes a gente cresce ou a gente cria uma realidade baseada no medo de um suposto julgamento, né? Uma criança, por exemplo, ela quer se vestir de uma forma. Vamos supor que a criança quer se vestir de princesa ou de Wandinha para ir para a escola. Ela tá fazendo aquilo na sua inocência. Até que, já pensou se chega um adulto e diz: você não pode se vestir de Wandinha, porque isso é muito feio, porque não sei o que, porque não sei o que, porque não sei o que. Puf, quebrou a inocência dela. Ali existe um trauma. E esse trauma vai repercutir durante toda a sua vida. De que ela não pode se vestir como ela quer. Porque alguém sempre vai julgar. Então, isso é um trauma. De quando a inocência dela foi quebrada. Então, a sua inocência ela tem a ver com... Não com você ser uma cabeça voada, me fugiu a palavra. Mas a sua inocência tem a ver com a sua autenticidade. Com quem você é. Quando você está de mãos dadas com a tua autenticidade, julgamento de ninguém é mais forte do que você. E essa é a grande energia dos herês. De resgatar isso em nós. Por que eu falei que a espiritualidade da Umbanda é uma espiritualidade muito completa? Porque se eu, dentro do meu nicho espiritual, que é a Umbanda, eu aprendi a cultuar o herê, porque cultuar o herê, rezar por herê, oferendar por herê, é transferir energia, é aproximar a minha criança interior de mim, e eu vou fazendo isso frequentemente, eu não preciso de tanta terapia. Porque o meu trabalho espiritual de acolhimento está acontecendo. Entende? Então, como que funciona essa consciência, né? Por exemplo, você gostaria de... Sei lá, me dê algum exemplo aí. Algo que você gostaria e que você não consegue. Que você tem muita vergonha. Me dá um exemplo aí de algo que você tem... que você gostaria de realizar consigo mesmo, mas que você tem muita vergonha.
Por exemplo, vou pegar o meu exemplo. Eu gostaria muito de falar de Umbanda, mas uma vez eu tinha muita vergonha de falar sobre Umbanda. E quem me ajudou a superar isso foi Herê. Eu comecei a fazer oferendas para Herê, para o meu Herê, para os meus Herês, pedindo que essa vergonha de falar sobre aquilo que é muito importante para mim, sobre aquilo que é parte do quem eu sou, fosse limpada. Pedi aos Herês que eu conseguisse ver isso com o amor que merece. Que eu conseguisse ver eu me falar de Umbanda com o amor que isso merece, com o amor que eu desejo transmitir. E eu comecei a oferendar a Herê. Hoje eu tô aqui. Demonstrar afeto. Então, você pode fazer muito tempo de terapia para tratar essa questão. Ou você pode entender essa consciência e começar a oferendar o seu Herê para pedir que ele trate a sua criança interior. E o Herê vai tratar a sua criança interior. Porque isso é uma energia atemporal, isso é uma energia multidimensional, é um estado de consciência seu. E as oferendas, os rituais, gente, eles funcionam porque são energias que são entregues para algo que está muito fraco ou para algo que está drenando a sua energia. Minha amiga me fala que eu sou um homem com cabeça de menino. Não posso te afirmar exatamente porque eu não te conheço, né? A gente precisa ter um olhar mais profundo. Mas esse sou um homem com um olhar de menino, com cabeça de menino, pode ser sobre o quão inocente você é, ou o quanto de dificuldade que você tem de estar na idade que você está. Porque a nossa criança interior, ela tem que estar dentro de nós. Imaginem o seguinte, imagine um trem, um trenzinho. E esse trenzinho, ele tem 7 compartimentos. Não, esse trenzinho, ele tem... Vamos aumentar. Esse trenzinho, ele tem... O meu trenzinho tem 36 compartimentos. A criança interior, ele tá lá no fim. No primeiro compartimento, segundo compartimento, terceiro compartimento, quarto compartimento, quinto compartimento. A criança interior não pode ser o motorista do meu trem. Porque criança interior não sabe a rota, não sabe dirigir. A criança interior não pode dirigir a sua vida. Quem tem que dirigir a sua vida é o adulto. Quando a criança interior... Quando que eu sei que a criança interior está dirigindo a minha vida? Quando você vive muita criatividade e muita autossabotagem. É difícil. Falo por mim, que é um constante trabalho interno. A criança interior, quando ela está dirigindo a vida, ela quer as coisas de forma imediata. A criança interior, quando ela está dirigindo a vida, ela quer só imaginar o sonho. Ela só quer passar pela parte da viagem que é colorida, que é bonitinha e que tem borboletas passando. Quando a criança interior está dirigindo a vida, ela também para de acelerar, de ter constância quando vem um túnel, quando vem um buraco negro, quando vem um medo.
Tudo isso são questões da criança interior. Você consegue entender o nível de profundidade disso? E isso nos ferra muito. Isso nos ferra muito. Nos dá muita dificuldade de assumir comprometimento e avanço. Então a energia da criança interior, quando ela está comandando a nossa vida, quando ela é líder da nossa vida, a gente tem dificuldade de construir coisas. Porque a criança, ela imagina, mas ela troca de imaginação muito rápido. Quando o adulto está guiando a vida, ele constrói, ele está focado em construir, em finalizar algo. Você entende a diferença? Então, dentro da espiritualidade da Umbanda, e eu tô falando aqui, gente, não é sobre uma religião, é sobre um momento de expansão de consciência que a gente tem que ter. Porque eu não vejo a Umbanda só como uma religião, e sim como uma ferramenta completa de expansão e tratamento da nossa consciência. Porque através da Umbanda, da espiritualidade Umbanda, eu trato a minha criança interior, o meu adulto, o meu sábio, a minha sombra masculina, a minha sombra feminina. Eu trato infinitos arquétipos que eu tenho dentro de mim. Eu trato todas as minhas consciências. Eu me integro com um todo. E se integrar com a sua criança interior é muito importante. A maioria das pessoas que não se relaciona com a sua criança interior é porque está na sua criança interior. Entende? O adulto que não olha para a sua criança interior é porque ele está na sua criança interior. E a espiritualidade da Umbanda, ela traz uma dinâmica muito leve de conexão, de integração. É claro que cada um tem os aprendizados que a sua mente lhe permite. Isso é um fato. Mas quanto mais você experiencia entender mais os seus aprendizados, mais clareza você tem. Às vezes, um aluno meu, alguém chega e diz assim, ai, porque eu acho que eu não consigo fazer isso, porque isso aqui, por isso aqui. Tá, e você já fez já foi lá acender uma vela pro seu erê? Não fez isso? Ah, então, meu amor, faça aquilo que você precisa fazer. A espiritualidade já tem que ser uma ferramenta ativa na sua transformação, uma ferramenta ativa nas suas necessidades. Então, antes de você ir reclamar para alguém que você não consegue fazer alguma coisa, trabalha isso. Dentro da Umbanda, nós trabalhamos dando essa consciência e oferendando. E não são oferendas homéricas, são oferendas simples, mas que transferem uma energia para trabalhar no nosso campo multidimensional, que transferem uma energia para trabalhar aonde a gente não consegue trabalhar. Por isso que a espiritualidade da Umbanda é linda. Né? Você acha que você não consegue fazer algo, isso é o quê? É um adulto que não consegue fazer algo ou é uma criança que está presa a um drama? Quem você acha que é? Que persona que você acha que está ali? É a persona da criança. Assim como aquela pessoa que tem dificuldade de falar, de conversar, de se expressar. Quem que tem essa dificuldade? É a criança.
Então eu preciso nutrir essa criança, eu preciso dar força para essa criança, eu preciso fazer essa criança se sentir amada. Uma criança se sente amada quando ela ganha presente. Então eu vou lá dar um presente para minha criança interior. Vou lá, vou fazer uma oferenda, vou juntar alguns docinhos e vou chamar o meu herê. Vou chamar a falange dos herês para pedir que cuidem espiritualmente da minha criança interior. Para que eles consigam tirar a minha criança interior de um buraco, de uma sombra que ela está vivendo. E isso cria um resgate de um fragmento meu. É assim que funciona. E funciona. Funciona muito. Funciona muito. O que você está achando disso? Me conta aí. Será que você consegue ver o herê agora de uma outra forma? Com uma outra potência? Você já conhecia sobre a falange dos herês? Me conta aqui, quero saber dessas 100 pessoas que estão aqui, quem que não conhecia sobre herê? Quem nunca ouviu falar de herê? Ou quero saber, você achava que herê era apenas um espírito de uma criança que vinha em terra comer docinho? O que eu te falei hoje, agora, nesse momento, girou alguma chavezinha aí dentro? Você percebe o quanto é importante a gente estudar? O quanto a espiritualidade precisa conversar com o autoconhecimento? Tudo isso, de uma forma muito mais profunda, eu ensino dentro do despertar espiritual da Casa de Todos. Na Casa de Todos, se você não conhece, é o meu templo escola. E lá nós temos um programa de aulas ao vivo, online ou presencial, para quem é aqui de Caxias, de 15 em 15 dias, aonde a gente vai trazendo esse aprofundamento, vai conectando o guia espiritual ao teu autoconhecimento. Essa é a transformação. A Pri colocou ali, eu não sabia que eles tinham esse poder de transformação da criança interior. Então, me conta, deixa eu entender, que poder você achava que eles tinham? Que poder você achava que eles tinham? Né? Já fui em vários rituais de herês, mas agora virou a chave, porque na minha cabeça ficava difícil de entender os herês esfregando bola na cara um do outro. Então, Kátia, vou dar a minha opinião aqui. Como eu aprendo com os meus guias espirituais e como eu transmito para os meus alunos. Um médium que, quando criança, não aprendeu sobre responsabilidade, na hora que o herê se manifesta, ele vai estar manifestando a criança interior dele. Travessa, talvez. Criança que joga torta na cara um do outro. Será que isso é um espírito ou será que isso é a consciência do médium? Eu acho que existe uma diferença entre um herê pegar um pouquinho de chantilly, alguma coisa do gênero assim, pintar o narizinho da pessoa, fazer uma marquinha na pessoa, querendo passar para a pessoa uma alegria na vida, um despertar da sua criança, e você vê por aí comida voando para tudo que é lado. Já vi lugares assim. Aí você para e observa qual é a consciência dessas pessoas.
Quer conhecer um terreiro? Vai em 2 giras. Vai na gira de esquerda e vai na gira de herê. E observe qual é a consciência dessas pessoas. Qual é o nível de maturidade dessas pessoas. Ali você vai entender o que esse terreiro pode te entregar. Porque a gente tem que quebrar essa ilusão, gente, de que um médium é uma pessoa que o espírito acoplou e pronto, ele é a consciência do médium. Isso não existe, isso é mentira. Muitas pessoas adoram afirmar que é assim para tirar o seu da reta. Mas não é assim. Não é assim. Você entrega aquilo que você é. Você entrega aquilo que você é. Então, quando a gente vê uma gira de herê com um monte de imaturidade que está representando uma algazarra, que está representando, né, jogar comida para tudo que é lado, que está representando uma folia que tá além de um estado espiritual, isso não é as entidades. Isso é a consciência dos médiuns. Que talvez, quando eram crianças, foram muito repreendidos. E ali estão soltando a sua criança. Por isso que é importante a gente entender sobre o quanto a nossa criança interior é muitas vezes retraída. Sabe, quando eu comecei a incorporar o herê, o Pedrinho só chorava. Ele só chorava, ele só chorava, ele só chorava. E assim foram muitas vezes. E algumas pessoas diziam que o meu herê só chorava. Que isso é o comportamento dele. Não, amor, não é assim. Assim como o herê não é enciumado, assim como o herê não rouba o brinquedo do outro, não briga com o outro por causa de comida. Isso tudo são sentimentos humanos. E a gente não pode misturar o que são sentimentos humanos do que são sentimentos de guias espirituais. Seres que vêm te ensinar a guiar a sua vida de uma forma melhor. É só pensar com o mínimo de bom senso. Não precisa de muito. O mínimo do bom senso ajuda. Você concorda comigo? Qual é a tua opinião? Então, ali voltando ao herê, quando o Pedrinho chorava, 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 não era o Pedrinho chorando. Era ele mexendo nas minhas emoções para soltar o distanciamento que eu tinha da minha própria criança. Um herê enciumado, que o outro tem brinquedo, que o outro é isso, que o outro é aquilo, isso não é o herê. Isso é a dor daquele médium. Então, por isso que eu digo que a espiritualidade da Umbanda, ela nos ajuda a nos conhecermos. Ela cria um espelhamento para a gente se conhecer. Só que a gente tem que usar isso para transformar em maturidade. Olha, Cássia, só passei a aceitar a minha criança e olhar para ela com mais amor quando eu passei a aceitar os herês na minha vida. A partir disso, começou a cura da minha criança interior. E foi lindo, né, Cássia? Isso se chama, gente, consciência. Ó, a minha herê só chorava, não deixava ninguém encostar nela. O quanto disso, Clau, representa você quando era criança? O quanto disso representa você quando era criança? E claro, tá tudo bem, não tô dizendo que isso é errado. Isso é o processo da transformação. Só que a gente tem que entender que isso é o processo da transformação. E não entender que, é assim mesmo. O herê é assim. Não, não é o herê assim. O herê está transmitindo isso.
Então a gente começa a ter uma transformação na nossa consciência. A gente começa a se olhar, a entender. Ó, agora eu estou vendo com outros olhos, com outro entendimento. Que bom, eu fico muito feliz. E se você está buscando um entendimento de maturidade, de profundidade com você mesmo e sente que a espiritualidade da Umbanda pode te proporcionar isso, eu te convido, venha para as minhas aulas. Venha para as aulas do Templo Escola Casa de Todos. As nossas aulas são de 15 em 15 dias. Elas têm um valor mensal de R$ 69,90 e você tem 3 aulas com a gente, com uma profundidade enorme, com ritualização. É o último mês que a gente vai estar com esse valor de R$ 69,90, depois ela vai passar para R$ 97. Então, todas as aulas já estão gravadas, as aulas que já aconteceram estão gravadas, e as aulas que acontecem são ao vivo e ficam gravadas para você reacessar. Enquanto você está pagando o plano mensal, está acessando. E é uma forma incrível de você mergulhar num autoconhecimento, num poder de transformação com uma espiritualidade que tanto te abraça. Quem é essa espiritualidade que tanto te abraça? Os teus mentores espirituais. Os teus mentores, os teus guias. Eles são teus. Eles estão contigo. Não tem quem te ame mais do que o teu herê, o teu caboclo, o teu preto velho, o teu exu, tua pombagira. Porque eles estão conectados a você. Eles têm uma missão de te ajudar no teu desenvolvimento humano, espiritual, consciencial. Um santo, um orixá, te ajuda na medida daquilo que você pede. Agora, os teus guias, eles estão com você o tempo todo. Eles têm a missão de te ajudar. É diferente, é próximo, é acolhedor, é cativante, é fortalecedor. É algo que eu tenho certeza que você não vai encontrar em lugar nenhum. Você não vai encontrar em lugar nenhum a experiência de sentir o seu herê acolhendo uma tristeza muito profunda da sua criança interior. Você não vai encontrar em lugar nenhum isso. Rafa, você acredita que quando a gente evolui, os nossos guias evoluem também? Não, mas sim. Vou te explicar, Leite. Meu posicionamento. Todos nós estamos em constante evolução. Tudo que existe na criação está em constante evolução. Tudo. Os nossos guias espirituais, eles têm as histórias deles. Eles também têm as suas curas pessoais. Eles vão desenvolvendo. Assim como nós temos. Mas para ele ser nosso guia espiritual, ele já está num nível de evolução maior do que nós. Então, não é porque eu me desenvolvi que o preto velho se evoluiu. Não. O preto velho, do outro lado, ele é um espírito que, além de cuidar de mim, ele também tem outras missões pessoais da evolução dele. E essas missões pessoais da evolução dele trazem a evolução dele. Ele me ajudar traz a evolução dele. Mas não é porque eu evoluí em um aprendizado que, nossa, isso libertou o guia. Não, não é isso. Tá? Essa é minha perspectiva. Qual a diferença de Herê e de Ibede? Ibede é um orixá. O orixá gêmeo.
E dentro da cultura tradicional africana, dentro da raiz do que é orixá, Ibeji é o orixá que é cultuado quando uma família tem gêmeos. Então, porque ter gêmeos é como se fosse é como se fosse uma bendição muito grande. Porque vieram dois seres iguais. Então, numa família africana, quando nascem dois gêmeos, essa família já tem, entre aspas, a obrigação, a necessidade de assentar Ibeji dentro da sua casa. Então, Ibeji, dentro da cultura africana, é o orixá das crianças gêmeas. E Ibeji também pode estar representando a nossa criança que está no Orum, o nosso lado espiritual que está no Orum. Existem outros orixás que cuidam do nosso aspecto da criança. Ibeji, Ebé, Kore, são outros orixás infantis. Mas isso é dentro do culto tradicional iorubá, que eu posso falar em algum outro momento, se você quiser. Me conta aí, você quer? Quer conhecer mais sobre o culto tradicional iorubá? Ibeji também, Ibeji, Cosme, Ibeji, Ere, Cosme, Damião, são coisas diferentes. Cosme e Damião são dois médicos gêmeos, que não tem nada a ver com criança. Só que como eles eram gêmeos, eles foram associados a Ibeji, que aí se associou aos Erês. Mas não tem nada a ver. Eu falo carinhosamente, os cosminhos, né, de Cosme e Damião. Por quê? Porque quando eu era criança eu aprendi que era a linha dos cosmes. Então eu tenho esse carinho por falar os cosminhos. Mas eu entendo a diferença. E ainda os Erês, eles trazem uma questão muito interessante. A gente tem o aspecto masculino da nossa criança interior e o aspecto feminino da nossa criança interior. Então, tem um erê e uma erê. Um menininho e uma menininha. Não importa se você incorpora ou não. Você tem dentro da sua criança interior essa dualidade da energia masculina e da energia feminina. A pureza da sua energia masculina, a pureza da sua energia feminina. E essas duas precisam ser tratadas. Então nós também temos um erê e uma erê. Eu tenho o Pedrinho e tenho a Belinha. Pedrinho trabalha a minha energia masculina. A Belinha trabalha a minha energia feminina. E ainda tem um outro, Juquinha. Né? Então, os erês, eles trabalham essa polarização da nossa energia infantil, que é importante estar equilibrada, porque se a energia infantil não está equilibrada, a sua vida inteira se desequilibra. Porque a nossa energia de criança é a nossa primeira relação social. E agora eu vou entrar um pouquinho só dentro do culto tradicional iorubá, para você ver como tudo, de certa forma, tudo se conversa. Tá? Mas entenda, Umbanda é Umbanda, culto tradicional iorubá é culto tradicional iorubá. São coisas diferentes. Mas o que eu quero trazer para você é que dentro do culto tradicional iorubá existe um orixá que se chama Egbé, Ebé. Tanto Ebé quanto Kore. Kore é uma orixá feminina, criança, que tem a ver
com o sentimento, com crianças que foram abandonadas, crianças órfãs do amor dos pais. E Ebé faz a relação com a sociedade. Todos os problemas que você tem com sociedade, você começou a desenvolver desde quando você era pequeno. Porque quando você era pequeno, você trouxe a primeira perspectiva do que era a sociedade. Isso é terapia, gente. Olha, presta atenção. É uma terapia ancestral que acontece aqui. Quando você entende o que é cultuar orixá. Se você, enquanto criança, se sentiu muito isolada, muito sozinha. Por exemplo, eu quando era criança, eu me senti uma criança diferente. Então, na maioria do tempo, eu me sentia sozinho. Hoje, adulto, eu me sinto muitas vezes sozinho. Eu preciso tratar Ebé. Eu preciso tratar a minha dor com a sociedade. Isso é um abicuísmo. Ou seja, isso é uma morte prematura. Eu muitas vezes me excluo da sociedade e volto para casa e fico, tô sozinho aqui. Eu crio essa própria realidade. De exclusão social, muitas vezes. Isso é uma morte prematura, é um abicuísmo. O orixá que cuida disso é o orixá Ebé, dentro da cultura tradicional iorubá. Então eu me trato muito com Ebé para eu conseguir limpar essa energia. E ao mesmo tempo, na Umbanda, a gente trata isso com os erês. Porque os erês trazem o resgate da nossa inocência. Os erês trazem os fragmentos da nossa criança de volta para nós. Os erês nos ajudam a curar dores da nossa criança que a nossa mente não consegue. Olha como essa espiritualidade é linda, é completa, gente. E é uma espiritualidade de acolhimento. Diferente da terapia que você ficava jogando facadas em si mesmo. É lindo. Se você tem um chamado para se terapiar, para se descobrir, e você sente esse chamado para a espiritualidade de Umbanda, venha pro nosso despertar. Sério, assim, você consegue sentir o brilho nos meus olhinhos e o calor no coração que eu transmito aqui? Você não sabe dentro das aulas como é. E aí a gente vai aprendendo a tratar essas questões. Tudo isso é nossa criança interior. Amanhã de noite, inclusive, a gente tem aula sobre erê, aula e ritualização sobre os erês. Então, se você me chamar no direct, fizer essa inscrição, participar do nosso despertar na Umbanda, amanhã você já está na aula e já aprofunda tudo isso. A gente vai aprender a fazer rituais com os erês, você vai aprender como ritualizar as suas curas com os erês, como cuidar da sua criança interior através da energia dos erês. E não é um processo sobre a religião, e sim sobre a sua espiritualidade, o seu autocuidado, o seu amor. Vai ser bonito demais, eu espero que esse convite possa tocar o maior número de corações. Eu tenho certeza que você vai sentir muita transformação, assim como vários... Tem gente do Despertar que tá aí? Manda aí sua mensagem, se tem alunos do Despertar, manda aí, chama a galera para vir pro nosso grupo, a gente tá em 100 e poucas pessoas, mais os médiums da casa. Quem é do Despertar, convida aí essa galera para vir despertar com a gente. Nossas rodas são incríveis.
Kátia, Rafa, explica por que médiuns tem mais de um guia. Porque nós temos, eu acredito, minha opinião, dentro daquilo que os meus guias, principalmente dentro daquilo que Seus Sete Flechas me ensina. Seus Sete Flechas é um grande professor meu. E Seus Sete Flechas me fala que nós temos uma cabala de guias para cada linha. Que existe um guia que é o que mais está se relacionando com o outro. Mas existem vários outros que estão envolvidos no processo. Quando você vai fazer uma cirurgia, você conversa com o médico. Mas na hora da cirurgia tem médico, tem anestesista, tem 15 enfermeiros, tem técnico de enfermagem, tem um monte de gente na sala. Ou tem só o médico? É a mesma coisa. Então você tem vários guias. Conforme você expande sua consciência, você consegue se relacionar com vários guias. Agora, se você é uma pessoa que julga isso, você não vai permitir essa aproximação. Eu permito essa aproximação, eu adoro conhecer guias espirituais novos. Fui conhecer a Belinha o ano passado. Nunca tinha incorporado o Maerê. Fui conhecer ela o ano passado. O Pedrinho é quem sempre vem, na maioria das vezes. Mas agora eu já sinto a Belinha. E às vezes ela vem. Assim como às vezes vem o Juquinha. Cada um tem um propósito diferente. Cada guia espiritual tem um propósito, uma medicina diferente conosco. Quando você se abre para conhecer esse leque, você conhece mais medicinas. Então, não é uns médiums têm mais guias espirituais do que outros, e sim, alguns se expandem mais e outros ficam mais numa caixinha. Eu, como bom aquariano, não me permito ficar dentro de uma caixinha. Só vão, gente, é muito conhecimento e autoconhecimento, é incrível. Sou de Bento, mas vou no presencial. Não, axé, querida. Parabéns pelo teu esforço, é fantástico. Venho. Isso aí, eu quero, me chama no direct que eu te mando mais informações. Venha fazer parte dessa família, é lindo mesmo. Oi, Lari, bom dia. Vamos. Um dia eu vou. Não faz assim não, Cláudia. Um dia eu vou é a maior autossabotagem que a gente cria na nossa vida. Um dia não vai. Ou você vai hoje ou você não vai. Um dia eu vou é ficar sonhando com um movimento que você deveria tomar e você não toma. Isso é pra tudo na vida, sabe? Isso é pra tudo na vida. O valor é extremamente acessível. É R$ 69,90 ainda esse mês. Depois a gente vai mudar o valor, porque isso era um valor de abertura. Mas para tudo na vida, não fica se enrolando. Não fica se enrolando. Faça. Faça as coisas acontecerem, se alimente. Vamos fazer uma meditação com os erês, um encontro com os erês para a gente encerrar nosso encontro de hoje aqui. Depois na quarta-feira a gente tem mais live. Essa semana vou fazer uma pegada com os erês em todas as lives. Quarta-feira eu vou falar de uma forma mais focada na mediunidade com os erês. Rafa, por isso, quando faço minhas bandejas de doce, a semana se torna mais leve e alegre. É exatamente isso, Fábio. Quando a gente oferenda, a gente recebe de volta.
Aquilo que você oferenda para o universo, você oferece de volta. Uma pessoa que só reclama, recebe reclamação de volta. E, gente, o dia que vocês realmente entenderem que a macumba funciona e que ela transforma a sua vida num nível muito profundo, você talvez comece a entender o que eu estou falando. O axé funciona. A transmissão de energia funciona. E ela favorece quem faz esse esforço. Né? Para você comer um bolo de chocolate, você tem duas opções. Ou você vai e compra o bolo pronto, ou você faz. Mas independente da opção, você fez uma ação. Você não fica só imaginando, manifestando um bolo de chocolate. Quem quer, faz. E a ação é o que faz as coisas acontecerem na Terra. Por isso que a magia, a macumba, o axé funciona. Porque é a força, é a projeção da energia na Terra. Entenderam? Agora vamos fechar os nossos olhos por um instante. Feche teus olhos. E eu quero que você coloque atenção no seu coração. Feche teus olhos, coloque atenção no teu coração. E eu quero que nesse momento você pense num doce que você gosta muito. E eu quero que você imagine esse doce que você gosta muito. E eu quero que você se imagine entrando dentro do seu coração com esse doce na mão. E dentro do seu coração, eu quero que você peça para que a falange dos herês, para que o seu herê possa levar a energia desse doce para sua criança interior. Que o seu herê possa atravessar todas as amarguras, as dores das suas emoções e possa levar esse doce para sua criança interior. Agora eu quero que você, de olhos fechados, olhe para cima. E eu quero que você chame pela estrela mais bonita que existe no céu, que é o nosso grande Sol central. E com o seu coração envolvido da pureza da criança, da inocência da criança, eu quero que você peça que essa grande estrela abençoe toda a tua realidade, todo mundo que você vive e cada pedacinho dos seus pensamentos, cada caminho dos seus pensamentos, que essa grande estrela transmita a luz. Peça dentro dessa energia de inocência
Que os erês abençoem a sua criatividade, abençoem a sua criança e abençoem a sua forma de solucionar as coisas que são necessárias. Que os erês tragam para você relacionamentos com amizades leves, alegres, verdadeiras. E que no dia de hoje o seu coração permaneça sintonizado na energia dos erês, transmitindo essa energia para todos os lados. Sinta o que acontece no centro do seu coração nesse momento. Sinta que há uma sintonização com uma energia leve, doce. Eu quero que dentro do seu interior você escute a risada do seu erê, da sua erê. Que você se permita escutar essa risada como um encantamento para a sua mente consciente e subconsciente. Um encantamento que te transmite ternura, carisma, alegria e muita diversão em querer resolver as coisas. Axé. Toma uma respiração profunda e sinta uma luz rosa e azul passando sobre você, te envolvendo, harmonizando todos os teus chakras e trazendo um estado de paz, de bem-estar e de disposição para o dia de hoje. Axé, axé, axé. Prontinho. Me conta aí como você sentiu. Foi gostoso? Quem aí tá disposto a experienciar sua espiritualidade na Umbanda? É muito transformador. E mesmo que você já tenha conhecimentos, você pode ter conhecimentos religiosos. Eu te convido aqui a um autoconhecimento através dessa espiritualidade. Me chama no direct para você saber mais sobre o Despertar na Umbanda, lá no Casa de Todos. São aulas online que aquecem teu coração. Agenda aberta para jogos de búzio em outubro. Quer dizer, a agenda já está quase indo para novembro. Em novembro eu tenho poucos horários de atendimento. Então, se você quer fazer um agendamento de jogo comigo, já entre em contato para que você consiga garantir o seu horário. Venha para o nosso Despertar. Em outubro a gente vai ter ritual coletivo de Oxum. E eu também estou organizando uma aula muito bacana sobre os erês. E que logo mais eu vou compartilhar por aqui. Sobre os erês e a sua criança interior. Pra gente realizar alguns tratamentos da nossa criança interior. Tá bom? Um beijo, uma feliz semana. Axé. Os orixás nos abençoem. Deus nos abençoe. Vamos falando aí pelos Instagrams da vida. Axé.
Né, filha? É. 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 Dá teu tchau aqui. Dá teu tchau, meu ninguém aqui. Dá teu tchau. Ó. Dá tchau pra todo mundo. Jota Cocolenta. Tô lendo os comentários aqui um pouquinho. Quarta-feira tem live de novo, gente. Beijos.